aumento de renda da população, a estabilidade econômica e a necessidade de se falar um segundo idioma ajudam a explicar o crescimento do setor de intercâmbios no país. De acordo com dados da Associação Brasileira de Operadores de Viagens Educacionais e Culturais, a estimativa é de que cerca de 215 mil alunos brasileiros tenham viajado para o exterior em 2011. Em 2010, foram 170 mil estudantes. Para falar sobre isso, eu converso agora com o educador e diretor empresarial Gustavo Penido. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom. Então, como eu disse aqui na abertura do programa, estamos tendo um crescimento aí com relação aos intercâmbios, né? Na verdade, é uma tendência de mercado. Nós já trabalhamos há 15 anos com educação, segmento de ensino de línguas, e há uns 2 anos nós estamos montando pacotes para intercâmbios culturais fora do país. Ou nos Estados Unidos, Miami ou Los Angeles, ou na Espanha, que são 12 cidades, e também na América do Sul. Mas quais são os mais procurados, os destinos mais procurados? O mais procurado é sempre o inglês. Então é sempre os Estados Unidos. Sim, sem dúvida. E Nova York é mais procurado do que Miami. É mesmo? Sim. E quais são os tipos de intercâmbio que nós temos? Então, antigamente só existia o intercâmbio cultural, que seria o semestral ou anual para adolescentes. Hoje em dia, as pessoas que não tiveram oportunidade, que os pais não pagaram esse intercâmbio na época da escola, eles têm agora a facilidade de buscar cursos nas férias de 1 mês, 2 meses ou 3 meses, ou até 1 semana ou 2. Mas da mesma forma como é feito um intercâmbio para os jovens, né? Na verdade não, porque aí o cliente, o aluno, ele vai buscar um objetivo cultural. Ele pode fazer simplesmente teste de nível e fazer um idioma, ele pode fazer inglês para finanças, ele pode fazer preparatório para testes internacionais, para ingresso nas faculdades. Professores podem fazer o TESOL, que é um preparatório para dar aula de idioma inglês, né? Então existem diversos objetivos e níveis de ensino que nossas escolas parceiras buscam encaixar esse aluno. E o principal é que o aluno normalmente já está fazendo inglês ou espanhol há 1 ano, há 2 anos, e aí para pegar a fluência, nada melhor do que a viagem ao exterior. Sim, é porque ali também não tem escapatória, você tem que saber, você tem que treinar o dia inteiro, né? Na verdade você chega lá, o tempo inteiro. Cai no aeroporto, logicamente nós temos o translado até o Lodge ou República. O aluno escolhe se ele quer ficar em casa de família, que nós até recomendamos, porque fica 100% no idioma, e inclusive há uma vivência cultural em cima disso, mas o aluno também pode optar por quarto duplo, quarto quádruplo ou quarto individual. Então, o aluno, quando chega no exterior, realmente ele recebe aquele choque, porque ele tem que se virar no idioma. Normalmente, as escolas colocam 4 ou 6 horas de duração de curso. E, além disso, existe muito para casa. Sim. Então, o aluno faz escola e faz turismo. Sim. Ou seja, por isso que é o adulto. Mas como é que funciona, como é que é todo o procedimento, assim, desde o momento em que a pessoa decide fazer o intercâmbio? Quais são os documentos que ela precisa? Como é que é feita a escolha dessa família onde ela vai ficar? Como é que é todo esse processo? Ok, existem taxas consulares, né? Hoje em dia, para a Espanha, existem alguns riscos maiores do que para os Estados Unidos, porque hoje em dia, para você entrar nos Estados Unidos, é muito mais fácil do que na Espanha. Só que com o visto para estudante, você entra nos 2 países. Na América do Sul também é tranquilo. Então, basicamente, seria preenchimento de fichas, idas a consulados para pegar os vistos. Né? O cliente assina um contrato de prestação de serviços e a nossa escola intermedia tudo para ele. Desde estadia, desde transfer, desde de passagem aérea, parte aérea, né? E nós fazemos também um sistema que a gente chama de aconselhamento, que é receber essa pessoa antes da viagem, né? E ter algumas reuniões com essa pessoa para ir preparando, né, a mesma para a ida ao exterior. Sim, porque... Nesse aconselhamento, inclusive, algumas pessoas podem até desistir
e não ter nenhum ônus financeiro em função... Mas por que ela pode... O que faz uma pessoa desistir neste momento? Algumas têm receio. Algumas têm receio. Na hora que vai chegando a hora, ela pensa duas vezes e desiste. Sim, mas... 10%. É pouco, né? Sim. Mas tem essa questão também do choque de culturas mesmo, né? Quer dizer, existem regras para a pessoa ficar na casa de uma família, as regras do país, as regras da família, tudo isso é levado em conta também? O adulto, ele tem que se portar como adulto na família, né? Mas há muita independência, né? Muitos adultos, eles preferem não ficar na família, eles preferem ficar em quartos simples, individuais, quádruplos ou duplos. Sim, mas no caso dos jovens, até para a própria família que vai ficar aqui no Brasil, né, é mais seguro, a pessoa se sente mais tranquila, né, a família se sente mais tranquila de saber que o filho está acolhido por uma outra família. Nossas escolas parceiras têm uma triagem que selecionam as famílias corretas, né? O aluno vai para o exterior, né? Caso ele não se adapte, pode haver simplesmente a troca para uma outra família, né? Sim. Normalmente, não há situações. Agora, eu, por exemplo, eu tenho uma vivência pessoal que eu posso passar, porque eu fui um estudante de intercâmbio e quando eu tinha 15 anos, eu fui para Pensilvânia. Sim. E a família me colocou numa fazenda. E eu tinha que me adaptar à situação, porque era uma família religiosa, uma família rural, né? E eu não tinha esses requisitos, né? Então foi Sunday School, né? Que era missa, e era uma questão de adaptação. Após 3 meses, eu achei melhor uma mudança, né? Eu liguei para um representante de área, que existem representantes de área, existe todo um apoio, né? E eles me transferiram para uma outra família, né? Sim. Então existem essas situações e eu mesmo passei por elas. Sim. Mas são raras. Mas, principalmente no caso dos jovens, é preciso explicar as leis do país, como é que as coisas funcionam. Por exemplo, com relação à bebida, né? Que lá, por exemplo, nos Estados Unidos é muito mais rigoroso do que aqui, questão de menor, né? Poder comprar bebida alcoólica. Isso aí no aconselhamento. Estou dando um exemplo, né? Mas existem outras leis, outras regras que precisam ser seguidas. Isso tudo é conversado com o jovem. Com o jovem até mais que o adulto no aconselhamento, né? O aconselhamento, ele primeiramente tem uma reunião com os pais e o jovem, depois 2 reuniões com o jovem, né? Onde a gente passa toda essa questão para o jovem, né? Junto com uma psicóloga que faz parte desse grupo de aconselhamento. Sim. Né? E quando essas pessoas, esses alunos voltam para o Brasil, aí eles já estão num nível mais avançado? O benefício, quando esse aluno volta para o Brasil, ou até o adulto, ele é imenso. Porque no caso do adolescente, normalmente ele recupera o ano em que ele cursou, né? Ele não toma bomba, vamos dizer assim, porque é um acordo que tem com a escola, né? E esse aluno, ele vai ter benefícios e vantagens no vestibular, né? Ele vai ter uma fluência muito maior, né? Ele vai ser uma pessoa com muito mais autoconfiança, né? Quando ele volta ao Brasil, né? Normalmente vai um garoto tímido e volta alguém bem relacionado com os amigos, né? E na seleção de empregos, principalmente primeiros empregos, primeiros estágios, quando você tem no currículo a vivência no exterior, ela é fator determinante de escolha, até porque a fluência vem daí. Sim. Né? E intercâmbio é caro? É um investimento alto? Nós acreditamos, nós que trabalhamos na área de educação, que o investimento na educação, ele é o que tem maior retorno possível. Então, nós não consideramos caro. Por exemplo, ficar 1 mês no exterior, 1 mês, custa em torno de $3.500. Fora a parte aérea. Sim. Que hoje é em torno aí de... Mas ele não pode trabalhar, né? No país que ele está. O adolescente, não. Né? O adulto, existem parcerias que existem empregos, só que existem seleções aqui no Brasil que ele se inscreve. Normalmente parques temáticos ou redes de franquias de fast food, né? Sim. Aí existem esses empregos, só que aí já é uma questão que a gente não consegue prometer que a gente vai conseguir o emprego. Existe uma triagem para se conseguir.
Mas isso pode ser discutido também, né? Essa é uma questão que também Sim. pode ser avaliada. Exatamente. Hoje em dia, a gente percebeu essa tendência de mercado, né? Você vê, quase dobrou em 2 anos a ida de pessoas de todas as idades. Inclusive, a gente esqueceu de falar aqui da terceira idade, né? A terceira idade hoje viaja muito e é um público-alvo também, né? De empresas de intercâmbio que colocam alunos no exterior. Surpreendentemente, nós também trabalhamos com escolas de informática e a maioria dos nossos alunos é de terceira idade. Olha só. Né? Okay? Muito bacana isso. E quem quiser mais informações, tem um site, um telefone? Nós temos o site www.thebestweb.com.br, telefone 3219-2900, The Best Idiomas de Informática. Ok. Queria agradecer a sua presença e seus esclarecimentos. Ok, muito obrigado. Viu? Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta.